o Stranger Things, ele é proporcional pelas temporadas. Ele vai ficando pior e ele também vai ficando melhor à medida que a série avança. Então tem muita coisa que você não vai entender porque foi horrível na segunda temporada se a gente não explicar por que que a primeira foi tão boa. É, foi uma verdade. Então é isso, né? A primeira temporada, assim, eu acho que ela já impressiona de um certo modo, porque a gente, ao meu ver, né, foi legal porque eles trouxeram uma mecânica, uma dinâmica, na verdade, de Uhum. roteiro que era muito comum nos anos 80 nos Estados Unidos e a gente transportou isso muito pra nossa infância, né? Que é lá entre os anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Que a Uhum. gente via muito esses filmes de criança, mas não exatamente com plot infantil, né? Aquele plot meio bobão, mas não tô querendo dizer ruim. Vamos dizer assim, um plot que nem Os Batutinhas. Os Batutinhas é um plot que é uma história excelente, né? Mas não É é pra algo família, né? extremamente sério, né? É pra família, pra você rir. Mas a gente tinha filmes que também passou na TV, não é da nossa época, né? Definitivamente não, mas passou na TV na época que a gente era criança, né? Que era tipo os Goonies. Uhum. E eu senti, né, que ele trouxe exatamente isso pra gente, porque os Goonies não transportavam isso por completo, né, mas, quer dizer, os Goonies é tão antigo a ponto do Josh Brolin estar novo, né, ele era o irmão dos moleques, o irmão mais velho dos moleques. Todo mundo acha que ele era o irmão bullying dos moleques, mas ele era só o irmão forte, né? Ele não era bullying. É, pô, ele na verdade era o namorado da guria que tá com eles. Aí, eu Verdade. acho que ele tentava se mostrar pro cara, eu não lembro. Hum. E a gente, quando trouxe isso pra gente, e eu acho que foi legal, né? Que a gente teve esse momento de nostalgia, não só pra um público da nossa idade, né? Vamos dizer Hum. assim, que a primeira temporada estreou em 2016, né? A gente tava lá Foi. pelos 24, lá pros 22 anos, né? De idade, 21, Foi. 22 anos. Então a gente trouxe essa nostalgia pra gente, assim como o pessoal que viveu mesmo nos anos 80, né? Mais pro público net, que tinha acabado de descobrir D&D, viu o avanço de muita tecnologia na computação, né? Com jogos como Doom e essas coisas. Uhum. E eu, cara, sei lá, Você perdeu? não, é que eu tô sendo prolixo demais e eu não tô chegando no que eu quero falar, né? Isso tá sendo foda. A parte importante é isso. Eu acho que ele fez, o sucesso da primeira temporada veio com isso, né? Porque eu revendo a primeira temporada agora, eu lembro de ter gostado muito, assim, quando eu assisti primeiro. Mas os efeitos especiais dela é uma bosta, velho. É horroroso. Pois eu vou te falar uma parada que eu não sei como é que o público vai reagir, mas na época todo mundo ficou de ovo virado comigo. Eu não gostei de Stranger Things da primeira vez que eu assisti. Não, Sério? hã? Sério? Aham. Não que eu não tenha gostado da história, não que eu não tenha gostado dos personagens, mas a ideia que veio na época, e eu nem sei se isso se confirma ou não, foi a teoria da época. Era que o Stranger Things ele era feito baseado totalmente num algoritmo maluco da Netflix que catalogava tudo que era interessante que as pessoas mais adoravam e foi jogado numa série que já tinha um roteiro pré-pronto, mas aí eles vomitaram todas essas preferências do algoritmo e deu em Stranger Things. A minha ideia sobre isso, que tem muito a ver com o fato de por que na época eu não gostei da série. Quando eu comecei a assistir, eu tava pegando tanta referência, mas tanta referência da série que eu não consegui me conectar com ela. Pra mim era só um jogo de onde é que tá a próxima referência. E como, tipo assim, eu não quero falar nada de porque você tá se achando. Tipo, não, eu não tô me achando. Mas assim, eu tava pegando todas as referências. Toda maldita referência que aparecia, eu falava o nome. É isso. Akira. Ah, esse aqui é os Goonies. Ah, esse aqui é um roteiro do Steven Spielberg. Ah, esse aqui é o ET. Ah, agora eles vão brigar. Ah, agora eles vão se reconciliar. Ah, o Dustin é o chatinho. Ah, o Lucas é esse personagem. Eu tava pegando tudo. E aí eu fiquei tipo, cara, não tô afim, sabe? Eu já tenho todas essas referências, eu não tô precisando reviver elas agora. E aí eu não gostei. Uhum. Mas eu assisti tudo. Assisti tudo e falei pra galera: ó, não curti, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando veio a segunda temporada, vendo o quão ruim ela foi, eu comecei a gostar da primeira. Eu olhei a primeira e falei, puta, eles deviam ter parado da primeira. Eu não gostei da primeira, mas em relação à segunda, a primeira é perfeita, ela é maravilhosa. E aí eu comecei a gostar de Stranger Things por causa da segunda temporada, que foi uma bosta, e eu não assisti. Eu parei, sei lá, no terceiro episódio e falei, eu vou ficar só com a primeira temporada. Eu tive uma experiência diferente porque, lembrando a data mesmo, pra falar a verdade, 2016 a gente tava meio que terminando, entre aspas, né, uma série de Hum. revivals que a gente tava tendo de obras que é da época de 70 e 80, que era, por exemplo, Senhor dos Anéis, a gente tava em 2013, eu acho que foi o último do Hobbit. Uhum. Aí a gente teve 2015, eu acredito, já tinha
o primeiro filme do Star Wars, e eu acho que tava pra lançar o Rogue One, então tava num hype. É um revival dessa época. E eu, na mesma época, eu tinha comprado o livro que tava estourando aqui no Brasil. Tá foda, a dicção hoje tá na merda. No Brasil, a editora Darkside, então eu tava consumindo muito produto dele e eles estavam trazendo esse revival de histórias dessa época. Por exemplo, foi nessa época também que, como uma das referências do filme, né, eu tinha acabado de ler o livro dos Goonies, que é um filme que eu gosto muito, né? E os livros, ele traz mais coisas, que era pra ser o roteiro original, então tinha pontos que no filme não teve, por coisa da época, né, que não tinha condições de ser feita, que... Por sinal, isso aí até... Essas condições da época e coisas do cinema que eu acho que a gente podia até ressaltar um dia, de preferência até com o Rei de Bora Bora, era pra gente falar filmes como, por exemplo... A gente já vai falar, né, do Chip and Dale, o Rescue Rangers, e a gente podia falar da produção do Roger Rabbit, velho, que eu tava estudando esses dias. Nossa, é impressionante, assim, como o nego subvertia, saca? Eles tinham que ter uma técnica, eles tinham que ter um negócio. Então, eu tava revivendo, né, tudo isso. Eu tava vendo as coisas do cinema daquela época, estudos, por interesse próprio, né? Tanto é que a gente só foi começar o podcast 6 anos depois da estreia da série, né? Total. Aí, Eu lembro lá. exatamente o que eu tava vendo quando lançou essa série. Eu tava relendo toda a cronologia do Hellboy. Eu tava no 4º semestre de alguma faculdade aí, que eu não vou falar, fica aí pra vocês tentarem descobrir. E eu tava relendo toda a cronologia de Hellboy, Constantine e eu tava relendo Sandman também nessa época. Eu tava relendo essas 3 cronologias. Tava no nível culto chato pra caralho, né? Tava mesmo, eu tava meio chatão nessa época. Só tava consumindo coisa de outro país e ainda de. Como é que é o nome? De fábulas de outro país. Nossa, tava chato pra diabo. Aí, junto dessa época, eu acho que eu tava muito no hype de. Agora lembrando, né, um dos motivos também dos anos 80 tá tão em alta na minha cabeça, né, nessa época. Eu tava muito no hype de apenas um show, que era quando ele tava chegando no ápice da série, e foi pra pegar as referências de apenas um show que eu comecei a consumir muita coisa dos anos 80, como assistir o Warriors, eu reassisti o Clube dos 5, então eu tava vendo muita coisa disso aí. Agora que tu citou realmente a época, eu tava lembrando, eu tava, tipo, muito na hype desses desenhos. Não, e o Stranger Things, ele marcou, tipo assim, de verdade. Eu lembro que quando rolou a 2ª temporada, a gente tinha um grupo de RPG, a gente tava jogando lá com o Sávio e a galera. Ah, é verdade. Eu lembro de ouvir um podcast sobre a 2ª temporada de Stranger Things no ônibus indo jogar uma sessão de RPG. Foi muito da hora. Eu acredito que também foi um dos motivos pro revival do Witch, né, ter sido tanto sucesso. Verdade. Eu fui, tipo, acho que no ano seguinte do lançamento da série, alguma coisa assim, ou da 2ª temporada, eu não Na tenho verdade, certeza. foi o revival de quase todos os grandes livros de terror do Stephen King, né? Rolou o Carrie, rolou o It, rolou o Pet Sematary, foi uma churrada. Verdade. Tudo bem que Pet Sematary foi ruim, eu ainda prefiro o primeiro porque a atuação do primeiro é nível top, assim, velho. Tipo, você ri pra caralho no filme. E o Carrie é Carrie, né? Eu vou te falar que eu só vi um remake e eu nem achei ele tão bom. Pois é, eu acho que tem que ter a vibe. Pra assistir Carrie, você não pode conhecer a história. Você tem que ver sem conhecer. Porque senão eu vou te falar que se você não conhece, se você conhece, a história fica meio chata. A história ela é muito blasé, sabe? O problema da menina com todo o lance da entrada na puberdade é muito arrastado. Eles precisam de muito contexto, é muita situaçãozinha que você fica, cara, eu só tô achando isso tudo um saco, sabe? Pois é, eu também. Eu assisti o classicão na TV aberta. Depois eu lembro que teve um revival lá pros anos 90, que eu também só vi conhecer na TV aberta. E aí depois teve esse com a Chloe a Hit Girl, né, do Kick-Ass. Bom, mas aí a série, ela começa, né, tipo, eu acho que pro público nerd, né, de um certo modo, ela já pega, assim, no âmago, né, dela, porque já mal começa com os molequinhos jogando o D&D, né, então... E eu revendo a série, né, porque eu nem lembrava muito bem dessas coisas. Eu lembrava, assim, do plot, né, mas não lembrava de aqueles pontos principais, né, que é bom a gente comentar. Eu gosto muito de como eles demonstram, né, eu sei que é atuação, né, mas eles demonstram interesse, assim, no jeito que eles jogam. Eles têm muita emoção, eles têm atuação. Você sente a emoção na voz deles, assim, de quando o Demogorgon chegou, o que a gente faz? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eles estão muito inteirados ali, né? Eles estão muito em ressonância ali, cara. É muito bonitinho. Cara, eu acho que o principal é que, cara, cada um desses personagens é muito bem escrito. É muito bem escrito, eles são muito bons. Você quer ser amigo deles. Eu quero ser amigo do Dustin, cara. Eu quero muito ser amigo do Dustin. Eu nem vou falar tanto do Mike e do Will,
porque eu não gosto muito deles, não. Mas, cara, eles são muito bons. Sim, velho, a dinâmica deles funciona muito bem. E a primeira temporada começa exatamente isso. A gente tem esse grupinho nerd, né, que a gente passa a entender melhor eles sofrem bullying na escola. No início nem é um bullying tão pesado assim, né, tipo, é só... Quer dizer, hoje em dia a gente considera um bullying pesado, né, a gente só começar a xingar as pessoas, mesmo que não seja na violência, né, mas nos anos 80, né, o bullying terrível mesmo na época era você apanhar. Que verdade. A parada era um pouco mais embaixo. Exatamente. Então eles ainda estão passando um pano assim de um certo modo, né? E a gente tem esse mistério, né? Que o Will desaparece logo depois desse jogo de RPG e ninguém sabe onde ele tá. E pra você ver como é que eram as crianças dos anos 80, meu irmão. O moleque se escondeu que eu vou chamar de casinha de ferramentas. Casinha de ferramentas no fundo, lock and load na espingarda e se preparando pro combate, irmão. Tipo, caralho, verdade, velho. Anos 80 é outra época, né? Aquilo lá é o que um plot aí futuro, é o que o nosso Iglesias chama de America. America, man. Tipo... Caralho. É muito bom. Muito bom, velho. Também, ó, só relembrando aí, galera, eu não sei se vocês conhecem a série, eu não sei se vocês só estão ouvindo porque a gente tá falando e vocês já gostam da série, ou se ela tá em alta aí, vocês ainda não sabem se querem ouvir, se querem ver ou não. O grupo principal é o Mike, o Will, o Lucas e o Dustin. São os 4 amiguinhos numa cidade chamada Hawkins, e eles são um grupo de nerds que sofrem bullying, tipo o Clube dos Derrotados. E a gente também vai descobrir, acho que no segundo episódio, acho que ainda tá no primeiro, né? A 11, ela já meio que foge do laboratório. No primeiro episódio mesmo, aí já aparece lá a hamburgueria, ela chegando na hamburgueria com fome, atacando as batatinhas, e o cara lá, tipo... O chapeiro mais gente boa de todas as séries, cara. Nossa, o cara era muito sangue bom, velho. Total, velho. Isso já me leva à primeira crítica. Cara, assim, uma crítica, mas o que me leva nas próximas temporadas eu já não sofrer tanto com isso, né? A primeira temporada ela tem uma falta de consequência absurda, porque, vamos lá, tanto o Chapeiro quanto o Will, né? Eles fazem um disfarce absurdo pra poder falar o que acontece com esses personagens. O Chapeiro, depois que eles descobrem que ele teve contato com a El, né? Eu vou chamar de Eleven, porque eu acho 11 e On, né? Como eles botaram na dublagem, terrível. Quando ele tem contato com a Eleven, aí depois ela sai correndo, que os caras acabam de aparecer, eles matam ele, velho. Nem tenta, saca? Matou o cara, fingiu que forjou como se fosse um suicídio, né, dele. O Will, quando ele desaparece, eles criam um corpo, jogam ele no lago lá pra falar que já tinha histórias, né, dentro da cidade, que nego se tacava lá da pedreira. E depois, assim, a gente chega no momento lá que quando ele tá com o Papa, né, eu nem lembro o nome do cara, ele vira e fala bem assim, não, já sumiram 6 pessoas na cidade, e tu não vê porra nenhuma disso, velho. Até, tipo, uma das coisas que movimenta o plot, que é o sumiço da Bárbara, cara, ele só vira e fala bem assim, não, o carro dela foi parar ali na estação de ônibus, então a gente acha que ela fugiu da cidade, e foda-se, a gente não tem repercussão mais nenhuma dessa merda, velho. Nossa, cara, coitada da Bárbara, meu irmão. Ninguém se importava, só a chata da Nancy que se importava com ela, mas Deus me livre, o personagem pra se importar. Nossa senhora. O pior que eu achava ela chata, mas revendo a primeira temporada, eu até gostei da atitude dela. Você gostou? Eu gostei, porque ela tipo assim, ela é a preocupada, né, mesmo com a pessoa, que nem todo mundo tava... Não, ela só fez isso. Não, velho, ela não é de fazer isso, eu conheço a minha amiga. Não, você não sabe. Não, velho, não é. Então, eu gostei, mas da atitude dela, ela com o Mike, né, depois que ela entende toda a situação em volta, ela foi super gente boa, né, mesmo nas briguinhas dos dois na mesa que eu não lembrava, mas é super divertida, né, que os bichos, você não tá se fazendo isso, blá blá blá, porque você vai ficar nos seus estudos à noite aí em casa, a galera é um pouco mais agressiva na primeira temporada, porque eles estão apresentando os personagens, então eles nem sabem muito bem no que vão dar. Então eles são bem agressivos, ela é bem patricinha, ela é patricinha chata ao extremo. E o Mike, ele é aquele nerdão babaca também, que não se dá bem com a irmã mais velha, ao extremo. Eles são todos extremos. Exceto o Dustin. O Dustin oferecendo a pizza pra Nancy e dando aquele sorriso de tipo assim, cara, eu tenho que me agarrar à positividade. Falando nisso. Muito bom. O público vai descobrir uma parada sobre essa tilápia de coração duro, como o Zartel adora falar. Rapidinho, só fazer agora a
agora a propaganda, daqui a pouco terá o perfil próprio da Tilápia no Instagram. Mas olha, acabei de chegar no país, vim de navio da China e Sobreviveu aos chineses? Sobreviveu aos chineses, irmão, pensa só. Nessa crise sobreviveu aos chineses, mas eu consegui me refugiar numa sacola preta e estarei em breve aí nos Instagrams de todo mundo. Sim, mas aí continua lá. A inserção foi tão boa que eu ainda tô pensando aqui, pô, a gente podia ter pensado nisso, né? Então, ouvintes, eu tenho um fraco para personagens que são subestimados, mas que são cheios de um super otimismo. E aquele sorriso que o Dustin dá, do tipo assim, cara, eu vou me agarrar a toda a minha coragem, a toda a positividade que eu tenho, porque o mundo me trata feito um lixo o tempo inteiro. Tudo que eu tenho é a minha boa vontade, eu vou me agarrar a isso. Ele chega na Nancy, ele sabe que ele não tem a menor chance com a Nancy, ele sabe que ele não tem dente, que ele é meio esquisitão, tanto porque ele não tem dente quanto porque ele é nerd, e ele fala, pô Nancy, e aí, você quer a última fatia de pizza? Tipo, guardei pra você. Cara, e ele dá aquele sorriso do tipo assim, cara, por favor, aceita, pelo amor de Deus, e ela vai lá e recusa. Cara, eu tenho um fraco pra esse tipo de personagem, me ganha na hora. Pior que o meu não é o meu fraco de personagem nem é por isso, mas é que ele também apresenta isso. É porque ele sabe o lugar dele. Uhum. Ele tem isso em todo o momento da série, em todas as temporadas. Ele, por exemplo, quando tá lá com o Mike, quando eles tinham acabado de ter a briga com o Lucas, e ele fala, mano, o Lucas tá com raiva porque ele é teu melhor amigo. Aí o Mike, não, ele não é meu melhor amigo. Não, velho, tu não precisa falar essa merda, a gente já entendeu. Ele é seu melhor amigo, você tá com uma queda escrota pela Eleven. Aí ele, não discute. Você tá com uma queda horrível por ela e tá acontecendo isso e ele ficou com inveja. Não acontece, velho. Ele sabe, mano, ele sabe do que tá acontecendo. Só que ele vê que, tipo, tem momentos que é melhor não discutir. Aí tem outros lá também, ele com o professor. Eu adoro, tipo assim, que o bicho, ele mete as coisas na lata, né? Que nem ele, professor, como é que eu faço uma banheira pra inibir os sentidos? Aí ele, por que você quer fazer isso, velho? Diversão? Aí o professor, tá bom, vamos fazer. Ele fala, né, você sempre diz que a barreira do, não sei o que lá, da barreira do conhecimento, e você tá fechando essa porta pra mim, cara, você vai mesmo fechar a porta do conhecimento pra... Ele tá bom, cara. E aí acaba que ele cria um carisma muito forte mesmo, velho. Por isso que o que me impressiona nele é exatamente isso, porque ele sabe o lugar dele. Ele sabe que ele é isso, que ele tem esse conhecimento. Ele sabe a hora que ele tem que usar o conhecimento, que é ele com a bússola lá que fica rodando de um lado pro outro. Todo mundo acha que ele é retardado, mas ele tá... Aquele 8 que a galera faz é basicamente pra você equilibrar a bússola, né? Quando você... Até as bússolas eletrônicas, através de acelerômetro, são assim. Basta você pegar teu celular e ver isso. Pra você equilibrar a bússola, você tem que ficar fazendo um 8 com a mão, né? Uhum. Eles ensinam na tela do celular toda vez que você compra um celular novo e você vai mexer no GPS pela primeira vez, ele pede pra você fazer esse 8 maldito. Exatamente. Então, você vê assim, ele não fica tipo o que eu gosto. Assim, aí eu não sei se é dele como personagem, como característica de personagem, ou se foi realmente uma ideologia de roteiro, ou dele como ator impondo isso no personagem. Porque eu vi tipo assim, né, quando tem aquelas entrevistas, né, do Stranger Things, o Caralho 4, ele bota muito dele no personagem. Que é também esse negócio de. Ele não fica. Aquele discursozinho idiota que acontece em todo filme, assim, que é pra explicar pro espectador, né, que o que tá acontecendo. Aí ele, mas aí a gente tava fazendo isso e a gente poderia fazer isso. Aí a galera, bora fazer isso. Não, ele só vai lá e faz. Aí todo mundo olha na cara dele algumas vezes como espectador, né, velho, que porra que você tá fazendo? Ele, não, velho, eu tô fazendo isso aqui porque vocês são burros. O negócio funciona assim, 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 velho. Vocês não estão entendendo isso aqui? Oh, meu Deus do céu. Agora, uma coisa que tá me escapando agora, eu tava até pensando como é que a gente ia introduzir a 11 com o grupo. Como é que a 11 esbarra com a galera? Você lembra? Eu não tô lembrando. Então, no segundo episódio, aí esse já no segundo episódio, os meninos, eles são interrogados pela polícia, né, que aí eles se dão conta mesmo de que o Will sumiu, de que estão procurando ele, e eles falam, véi, a gente não pode deixar isso aqui só na mão da polícia, a gente tem que resolver. Aí começa o momento Goonies, né? Aí eles, não, a gente vai lá e a gente vai resolver, porque os adultos são inúteis e eles não conseguem fazer nada. A gente
criança, né? Somos os super inteligentes, a gente vai conseguir resolver. E eles vão pro último lugar onde foi falado, né? Que encontraram a bike do bicho. Eles vão lá pra aquela floresta. Eles estão de noite na chuva. Aí quando eles entram na floresta, eles dão de cara com a Eleven. Ah, beleza. Eu só tava lembrando da parte que eles levam ela pro porão do Mike e ficam botando perucas e roupas de menina nela. Ah, não, a parte da peruca só bota quando eles vão levar ela pra escola pra ver o rádio mais potente. Antes disso, ele só fica dando roupa mesmo, porque ela tá toda molhada. Aí ela começa a tirar a roupa na frente de todo mundo. Aí ele, não. Ele dá uma roupa da Nancy. Depois que ela vai descobrir, essa roupa é minha? Esse vestido é meu? Ah, outra coisa que a gente não pode deixar de falar, e também nem poderia, né? Um dos melhores personagens é o nosso querido Xerife Hoff, ou delegado Hopper. Acho que eu não sei se é Hop, de H-O-P, porque algumas vezes na legenda fica desse jeito, ou se é Hopper mesmo, e o Hop é só abreviação, né? Não sei. Cara, o pior é que na primeira temporada, ele é o tough guy, né? Ele, tipo assim, eu sou o xerife dessa porra, aconteceu isso, ele já tem os traumas dele, que é bem apresentado na primeira temporada. Cara, pior que eu não sei não, a primeira coisa que ele fala, e eu não consigo tirar da minha cabeça, porque é muito boa a introdução. Ele chega lá com o problema, né? Ah, meu Deus, que tá acontecendo isso? E ele fala, né? Morning, it's for donuts and contemplation. Mas o problema, donuts and contemplation. Na verdade, antes da mãe, né, do Will chegar lá falar com ele, a delegacia tava meio ao acaso, assim, ele chega atrasado, né? Ela, não, porque tá acontecendo isso? Ela tá mostrando, tipo, problemas básicos. A mãe do Will ainda nem tava lá, né? Aí ele faz isso mesmo, ajuda no jogo de carta lá dos dois. Eu não sei se é xerife, né? Ou o sargento, sei lá. Os dois bobões lá, né? Cópia, isso pra mim, escrachada, né? Dos Simpsons. Ah, do Chef Wiggum, né? Do Louis. Aí ele fala isso pra ela, né? Mornings for donuts. Eu não lembro se é donuts ou coffee, né? Donuts and contemplations. Cara, isso ficou gravado na minha mente. Donuts and contemplation. Mornings for donuts and contemplation. Eu tenho muita vontade de chegar um dia com uma rosquinha em algum lugar e alguém me falar alguma parada e eu falar, cara, manhãs são para rosquinhas e contemplação. Eu substituiria por café. Além de rimar um pouco melhor, é o que eu faço, né? Eu tomo mais café do que comer rosquinha. Cada um tem o seu fraco, né? E é isso que eu quase faço toda manhã, né? Tipo, todo mundo me olha com aquela cara tipo de retardado, assim, todo mongoloide, né? Só com o meu cafezinho na mão, velho. Nem fala comigo, velho. Não vai conseguir nada de mim hoje. Antes do meu café, velho. Eu nem sei se vai conseguir alguma coisa de mim hoje, mas antes do café. É certeza que não. Desista. E como você falou, né? Tipo assim, ele. Na primeira temporada eu gosto muito dele porque ele encontra o problema, né? E pra mim faz sentido ele fazer essa investigação toda, porque a cidade dele, ele comenta isso com ela. Cara, a coisa mais perigosa que aconteceu nessa cidade foi quando uma coruja arrancou a peruca de não sei quem lá. Então, quando começou toda a parte da investigação, ele queria ir atrás, e depois a gente vem entender, né, do porquê que ele é assim, e eu gostei pra caralho, assim, do background que eles fizeram na quarta temporada dele. Que a gente já sabia só que a filha dele morreu. Aí na primeira temporada mostra que a filha dele morreu doente mesmo, assim, mostra ela careca no hospital, então provavelmente foi um câncer, alguma coisa do gênero, e ele sofreu muito por isso. No entanto, também a gente descobre que ele é divorciado e que é alcoólatra, né? Que ele tá sempre com uma biritinha ali por perto. Sim, alcoólatra e por noite, né? Tudo bem que o cigarro nos anos 80 eu sei que não era lá essas coisas, era sempre aparecia comercial de gente do esporte. Porra, velho, o bicho é toda hora com cigarro. Ele e esqueci o nome da mãe do Will agora. A Joyce. A Joyce. Caralho, mano, os bichos, tipo assim, Malboro ganhou muito nessa série, velho. Porque puta que me pariu, velho, é cigarro a rodo. Nossa senhora, o cara é pior que o Afro-Samurai que fuma dormindo. Exatamente, velho. Pior que botaram isso nele, né, quando apagaram ele pela primeira vez, né? Eu acho que ele tava dormindo com cigarro na mão. Não, cigarro na mão eu não duvido, não. Cigarro na mão é sexta-feira. E eu acho que o outro que a gente pode citar, assim, ele na primeira temporada de fato não foi o melhor personagem. A redenção dele foi do caralho e eu acho que ele veio a se tornar nas outras temporadas o personagem mais gostável da série, que é o Steve. Grande Steve, o gostosão
atleta da escola. Aham. E na primeira temporada, eu lembro da gente, tipo assim, quando eu assisti ela pela primeira vez, eu falei, não, ele é o babacão e teve uma excelente redenção no último episódio, né? Ele ajudando a galera lá, metendo a porrada no Demogorgon. Porém, o decorrer da série toda já mostra que, assim, ele não é um babaca por completo. Ele tem umas... No entanto, na primeira parte, ele ainda tá, né, namorando com a Nancy né, ela é a Patricinha, ele é o cara popular atleta, e o irmão do Will, né, o perdidão lá, o salsicha da galera, ele que é meio bizarrão, né, ele tira foto da galera quando a galera não tá vendo, e ele tira uma foto da Nancy de sutiã ainda, acho que é porque ele meio que mostra que ele gosta dela, fica meio estranho se ele só é bizarro ou se ele gosta dela. Cara, mano, que moleque detestável, velho. Puta que me pariu, velho. Porque, como tu falou, né? Ele começa indo na floresta pra ir tirar fotos do lugar pra ver se ele consegue encontrar alguma pista do irmão. Uhum. E que foi mais ou menos assim no local onde encontraram a bike. Só que essa mesma floresta é tanto perto da casa dos Byers, né? Que é a família do Will, quanto da casa do Steve. E quando ele escuta um grito, né? Só que aí depois ele vê que é a brincadeira do ruivo escroto e da namorada dele escrota também. Uhum. Aí ele chega perto e vê que não, que era só a festinha. Só que, velho, a partir do momento que ele foi lá, viu ela subindo, ficou observando, porque, mano, essa porra dessa festa foi desde ele encontrando a primeira vez eles ali na piscina. Aí da piscina teve toda a discussão, jogou a guria na água, todo mundo foi pra água. A Nancy subiu, foi trocar de roupa, e foi nesse momento que ele tirou a foto. Mano, ele ficou lá, sei lá, aquilo ali é o quê? Eu sei que a gente reduz o tempo, mas cacete, deve ter passado 1 hora. Ele ficou 1 hora de stalker lá, velho. Aquilo é coisa escrota, velho. É, meio bizarro. Ele sempre foi meio bizarrão, né? Ele não... Ai, velho, é muito, muito escroto, velho. Assim, eu entendo que a situação do irmão dele ter sumido e o caralho a 4, a loucura da mãe dele, pode deixar ele maluco, mas, mano, o bicho partindo pra cima do Steve, velho, metendo a porrada e não parando até quando a Nancy gritando, e depois ele metendo um soco no policial. Eu falei, pai, esse moleque Eu não lembro assim, como é que foi a reação Eu não lembro mesmo como foi a reação do público na primeira temporada, mas ele é muito escroto, velho, é muito bizarro. Eu achei, principalmente quando rolou a parada da surra e do espancamento, eu olhei naquele momento e falei, tipo, cara, eles estão pegando um pouco pesado com esse personagem aí, ele parece ser meio psicopatinha, tá ligado? Que quando tem poder, quando tá por cima, não se segura, não. E agora veio uma crítica que eu lembrei. Cara, eu sinto muito a dó do Steve, velho, né? Nesse final de primeira temporada, exatamente por isso, que aí o bicho ali espancado. Aí, assim, tudo bem, ele tava no meio da galera que era babaca, porque quando eu revi a primeira temporada, as atitudes mais babacas nem é dele, é do grupo, e ele, de um certo modo, tá sendo influenciado pelo grupo, porque ele é o grupo dos populares, então vamos manter aqui. Tanto é que, tipo assim, muitas das piadas ruins, que nem quando eu tava falando do sexo dele com a Nancy, era dos caras, ele só não negava, assim. Eu sei que isso, por de tabela, acaba sendo uma atitude babaca, né? Mas é um contexto de grupo, né? Vamos dizer assim. E depois, aí, quando tá tendo as pichações, não foi ele que pichou, mas aí tem, né? A situação dele tá com raiva e tudo mais. Sim. É aquilo, né? Ele se comporta do jeito que o grupo no qual ele se envolve se comporta. No entanto, quando ele passa a andar com os garotos, ele fica meio bobão, ele curte mais a vida, ele é muito mais engraçado, ele é muito mais camarada, ele não julga, ele tá sempre lá pra ajudar, ele tá sempre ponta de lança ali ajudando. No entanto, ele odeia ficar de babá da galera, mas ele sempre Exatamente. fica, né? Ele sempre fica, ele tipo assim, cara, eu não quero, mas fica lá do lado da galera e protege. Mas aí agora o ponto que eu queria falar que eu me senti muito a dó dele é porque o bicho é espancado pelo Byers, ele ficou com a cara toda suja de sangue, o Byers que tava com a mão machucada, teve o curativo lá na delegacia, ele com a cara toda lascada, que ele só botou uma Coca-Cola pra ajudar a desinchar o rosto. Lá limpar as pichações do cinema, e quando ele volta isso mesmo. E quando ele volta na casa do Byers de noite, o bicho ainda tá com a cara toda suja de sangue, velho. Porra, mano, podia ter feito assim, não, deu uma limpadinha, deixa só os cortes ali, velho. Caralho, a produção cagou pro cara, velho. E eu fiquei, mano, coitado do moleque, velho. O bicho tá com os cortes todo aberto aí na cara e tudo mais. A produção esqueceu o cara, irmão. Falando, aquele cara lá cheio de sangue. Isso vai virar a próxima cena, vai lá. A gente tem que gravar tudo hoje, não dá tempo de limpar a cara dele e refazer essa porra amanhã, não. Não, vai embora. Bora. Coitado. Aí eu fiquei com muita dó dele, eu falei, caralho, mano. E assim, ele é o cara que ele mesmo com medo, mesmo da situação toda ruim lá, que ele é o cara, na primeira temporada, é o cara que tá mais fora mesmo de toda a situação esquisita, né? E na casa lá, quando tipo, aparece o Demogorgon pela primeira vez, e os bichos correm pro quarto, o bicho tá super assustado, e a Nancy e o Byers só viram pra ele e falaram assim, véi,
sai daqui, isso aqui não é uma situação pra você ficar. E vai embora. E o bicho vai correndo mesmo, velho, de terror, assim, o bicho escorrega no gramado e tudo mais, deixa a chave do carro cair, tá com a mão tremenda assim, só que quando ele olha pra casa e vê as luzes piscando, mano, e ele tem esse heroísmo de voltar, pegar o taco e meter a porrada no Demogorgon, velho, eu acho que, tipo, foi o ápice, assim, pra você falar, velho, ele não é uma pessoa ruim. Ali foi a total redenção dele. Ele já tava. E ele já começou rápido, né? Na metade da temporada ele já briga com a galera, depois que a Nancy termina com ele. Ele já vai lá limpar o nome, mesmo com a cara toda fudida. Ele fala: Não, relaxa, eu vou ajudar aí. E aí me dá tristeza, porque eu pensei que eles. Eu tinha esquecido, né? Que eles terminavam, assim, de vez na primeira temporada, né? E tudo mais. Mas não, o último episódio lá, que é o episódio, assim, teoricamente, pro Natal, ele parece que ela contou de fato pros pais, né? Que tá namorando o Steve, que ele tá lá na casa deles, né? Não, a segunda temporada eles começam juntos, eles terminam de novo. Ah, sim. Então, na minha cabeça já era na primeira temporada. E agora, outra crítica, assim, que me deu falta, e eu gostei muito da atitude dela na primeira temporada, e ficou muito apagada nas outras, e eu senti isso meio merda. É a mãe do Mike. Cara, ela é uma personagem pra mim muito interessante, porque ela, tanto com o Mike quanto com a Nancy, quando eles estão passando por problemas, ela fala, mano, eu tô aqui, qualquer coisa, velho, vem falar comigo. O pai dele é um babaca, e a gente entende por que ela tem esse tanto apego, velho, pelos filhos, que o cara é uma pedra, velho, é uma pedra. Ele tem um conceito literalmente lapidado, assim, tipo, eu esqueci o nome da ferramenta que usa pra lapidar pedra. Também. Cinzel. Então, fizeram as marcações do que é ético pra ele num cinzel, que ele vive fazendo piadinhas desse jeito, que nem o policial chega lá e fala com o Mike e pergunta, o teu filho tá com uma guria, assim, o meu filho com uma guria? Tá de sacanagem, né? Cara, ele é muito, muito estranho esse cara, velho. É um dos adultos ali que nunca me convenceu direito. E a mãe dele, tipo, olha pra cara dele assim, vai, para de ser um babaca, velho. Presta atenção. É teus filhos aqui, velho. Tem um pouco mais de preocupação com a situação, velho. A merda que tá acontecendo. E tu vê a preocupação dela. Eu gostei muito da atriz, né? A atriz atuando assim. Na primeira temporada, caralho, mostra tudo. E das outras temporadas, assim, velho. Você vê coisas esquisitas acontecendo, a cidade virou a cidade amaldiçoada, vamos dizer assim. E eu não vi mais nada dela. E eu senti um pouco de falta. Eu acho que eu senti mais isso por rever a primeira temporada. E eu tinha esquecido que ela tinha todo esse apego pelos filhos, essa emoção, essa descrição assim dela. E não só com os filhos, né? Com a cidade, ela indo ajudar lá a Joyce, que é quando ela tava na merda, ela leva uma comida pra ela. Tudo bem que a Joyce tá batendo pino total, assim, mas ela é toda tranquila, assim, tenta levar tudo na calmaria. Quando ela tá com a Nancy, aí tipo, vem a história da festa, né? E a Nancy ainda tá mentindo pra ela. Assim, dá pra ver nos olhos dela. Não sei, né? Assim, mas eu sinto, né, que foi isso. Ela sabe que a Nancy tá mentindo, porque eu acho que ela fez isso também, né? Tipo, não, eu sei que você não tava fazendo isso, provavelmente você tava saindo com um garoto, mas você pode confiar em mim, eu não vou acabar com a tua vida se você falar que fez sexo por uma vez, saca? Uma coisa. Não, e o pior é que eles só voltam com ela na terceira temporada pra fazer um plot com o irmão da Max. Meu Deus do céu. E ainda um plot meio maluco, né? Puta, bota plot merda nisso, né? Caralho. Aí eu acho que foi a partir daí que começaram a estragar a mãe do Mike. E na quarta temporada foi a mesma coisa, assim. Só no final da temporada, quando tá estourando toda a merda, assim, dentro da cidade, que tá aparecendo ter um movimento neonazi lá, praticamente, velho. E aí, não, meus filhos, eles tem que ser cuidado. E também nem foi, tipo assim, uma comoção pessoal dela, de um fato. Foi por causa da situação toda da cidade, onde todos os pais também estavam passando por isso, né? E que a quarta temporada eu acho ela meio extrema. Eu acho que ela vai muito longe em pouca coisa. O lance da galera... Tudo bem que a gente sabe que no caso da quarta temporada foi a crítica, né, a esse sistema atual meio bipolar, onde você tem que ir muito fundo, você vai muito fundo, né, em qualquer coisa, mas, pô, é muito extremo a quarta temporada, meu Deus do ceu. A gente ainda vai chegar lá, né? Que eu também tenho é uma dúvida, né? Mas a gente quando chegar lá. E a primeira temporada a gente tem, tipo assim, essa introdução, termina num mistério muito bom mesmo, né? Eu tinha esquecido disso, que a Eleven, ela, tipo, agora sim um resumo básico, né? Pra gente já sair da primeira e logo pra segunda temporada. A Eleven, ela passava por um experimento, né? Ela tem superpoderes, coisas que e ela vinha de um experimento real, que esse experimento de LSD que faziam
faziam com a galera hippie lá, pra ver inibição de sentidos. É um experimento, eu não sei se foi do governo, se tem alguma coisa a ver com militarismo, né? Mas é um experimento real de psicanálise que eles fizeram. E aí eles falam que isso foi uma consequência desse experimento, e as crianças que vieram depois disso. Tudo bem que eles subvertem isso na quarta temporada, né? Mas aí que as crianças que vieram disso começaram a ter esse lado psíquico, né? Muito maior, e por causa dos pais, né? Que passaram por tudo isso. E no final da temporada ela vai lá dando tudo de si, já. É como se ela tivesse literalmente se exaurindo, né? Que ela já tava bem fraca, né? Ela usou o poder, tipo, num modo extremo várias e várias vezes, né? Nos últimos episódios. E ela derrota o Demogorgon, ela desaparece junto com o Demogorgon, só que depois tá indo o Hopper, né? Lá na floresta, botando a comidinha lá num baúzinho, junto Deixando com o Waffle, né? Que ela se amarra. E aí a gente esqueceu de falar do Upside Down, né? Acho que é também importante comentar que existe a gente descobre que o nosso querido Will, ele foi transportado para uma outra dimensão que tá conectada à nossa por portais, que a gente acha na primeira temporada que a Eleven que criou. E basicamente esse portal é o nosso mundo, só que todo trevoso, com tudo destruído, coberto de raízes negras e por um acaso raios vermelhos. Trovões e raios vermelhos. E tem um bicho lá chamado Demogorgon, um bicho meio sinistro com uma cabeça de flor cheia de dentes. Verdade, o Upside Down realmente era um ponto extremamente importante que a gente passou, né? A gente só passou. Eu não sei, a gente tem que passar rápido, são 4 temporadas, gente. Senão esse programa vai ficar picante. A gente fez 1h30 do outro, né? Então.